Salve, salve, nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos. Vamos pra cima e vai Corinthians. Uma ótima quinta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Hoje, né, um dia mais triste na nossa semana. Tivemos a eliminação na pré-Libertadores, tá? Vencemos ontem por 2-0, obviamente que o confronto de ida que definiu, né, esse mata-mata, mas vamos trazer um pouco do que foi a partida de ontem, quais serão os próximos passos, o que temos aí pela frente, né? A vida segue, a gente tem aí uma temporada ainda pela frente, temos a final domingo e muita coisa importante, tá? Peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, quero apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão. Para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, fique tranquilo, temos aqui a Mais Ágil, tem o telefone aqui no banner aparecendo embaixo para vocês, tem o link na descrição que vai jogar direto no WhatsApp da Mais Ágil, né? E aí você vai aproveitar para antecipar esse valor, para fazer um investimento, comprar algo que você queira, fazer uma viagem, não importa, né, qual seja o seu objetivo financeiro, a Mais Ágil vai ser a solução rápida e simples para você já antecipar esse valor, ter o dinheiro aí na sua conta para aproveitar da melhor maneira possível. Certo, família? Vamos pra cima e vai Corinthians. Ontem tivemos a semifinal da Supercopa do Brasil feminina, né? O Corinthians enfrentando o Cruzeiro em São Bernardo e vencemos o jogo por 1-0, tá? Gol aí da Vicky Albuquerque numa batida de pênalti, tá? E o Corinthians eliminou a equipe do Cruzeiro, tá? No final, o Corinthians ainda teve um outro pênalti que a Duda Sampaio bateu, mas acertou a trave, né? Então, é isso. Agora, teremos Corinthians e São Paulo na final da Supercopa Feminina, o jogo no sábado, tá? O São Paulo tem a vantagem aí do mando de campo e o jogo deve ser no Morumbi. Deve ser lá, né? A gente aguarda aí uma decisão da equipe do São Paulo, então teremos o clássico majestoso na final da Supercopa Feminina. Mais tarde tivemos Corinthians e Barcelona de Guayaquil, confronto aí da pré-Libertadores, jogo de volta. Confronto de ida tinha sido 3-0 para o Barcelona, Corinthians precisava tirar essa diferença de 3 gols. Entramos com a escalação titular, né? A única mudança do time que enfrentou o Santos foi a entrada do Matheus Bidu, porque o Angileri não está inscrito na Libertadores. Até aí, ok. Time principal, vamos pro jogo. A gente precisava abafar o time do Barcelona e a gente não conseguiu fazer isso nos 30 minutos iniciais, vamos colocar assim. O time até que pressionou, o time ficou com a bola no início do jogo, mas não foi efetivo, né? A gente foi finalizar a primeira vez no gol aos 22 minutos. Cruzamento do Garro, Carrilho chutou, o goleiro fez uma boa defesa. Aos 25, o Mateuzinho cruzou, o Yuri cabeceou, o goleiro defendeu de novo. Aos 27, finalização de fora da área do Yuri, o goleiro defendeu de novo. Aos 28, o Memphis finalizou de fora da área, a bola passou raspando a trave. Então, 4 finalizações, né? O goleiro fez 3 defesas, uma passou perto. O Yuri, inclusive, no primeiro lance, né, teve uma chance também. Só que eu achei muito pouco para esse início de jogo. O que o Ramon Dias faz aos 30 minutos? Tira o Ranieri e coloca o Romero. E aí a gente debateu muito ontem na live. Por que o Romero tem preferência no lugar do Tales? Não sei. Tá? A resposta é não sei. Mas enfim, entramos com o Romero aos 30 minutos. Aos 39 tivemos um escanteio, Rodrigo Garro cruzou, Félix Torres subiu, cabeceou bem para abrir o placar para o Corinthians. 39 do primeiro tempo. Desse primeiro gol, até uns 15 do segundo tempo, foi um jogo morno. Foi um jogo extremamente morno, né? No mesmo sentido que eu falei do início de jogo do Corinthians. Tinha a bola, o tempo todo com a posse de bola.
né? O Corinthians dominou a questão de posse de bola, não sofreu defensivamente. Não sofreu, até porque o Barcelona tinha vantagem dos 3 gols. O Barcelona não atacou o Corinthians. O Barcelona só se defendeu. E aí é a estratégia deles, já tinha um placar a favor. Só que o Corinthians não conseguiu ser efetivo. Não conseguiu ser efetivo. Vamos lá. Você está enfrentando um time que está só se defendendo. O time dele está bem fechado, fechando o meio-campo, fechando a entrada da área. Por onde que você tem que jogar, que inclusive é uma deficiência técnica do Barcelona. As alas, nas laterais. E aí você tem o Bidu e o Mateuzinho. O Mateuzinho, que a gente já comentou aqui, que atacando, é muito mal. Muito mal. Inclusive ontem ele acertou um cruzamento, né? Depois de 7 jogos que a gente está contando aqui, ele acertou um cruzamento. E o Matheus Bidu do outro lado, vou falar pra vocês, o Angileri hoje é titular do Corinthians só por ele existir. Ele não precisa fazer mais nada para ser o titular do Corinthians. Por quê? As outras 3 opções são as seguintes. O Hugo, que não tem condição alguma de jogar com a camisa do Corinthians. O Palácios, que é um fantasma, ninguém nem sabe se ele tá lá ainda, né? Você pergunta, oi, o Palácios, como tá a situação? O pessoal, opção do treinador, não sei, ninguém nunca sabe de nada. E o Matheus Bidu, que ontem tava se tremendo. Matheus Bidu jogou muito mal ontem, muito mal. Tudo que ele tentou, ele errou, principalmente no campo ofensivo. Muito mal ontem no jogo, tá? Então o Angileri hoje, só por ele existir, ele já tá na frente dos 3. E aí, como não estava inscrito na Libertadores, ficou fora do confronto. E o Corinthians não aproveitou as laterais, né? Aos 61 minutos, obviamente do segundo tempo, né? 61 minutos de jogo, o Leonay, volante do Barcelona, foi expulso. Matou um contra-ataque do Corinthians, né? Tava o Martinez, Yuri, acho que Memphis e Romero, tá? Acho que Memphis e Romero do outro lado. Sei que foi um contra-ataque, 4 contra 2, né? O Leonay vai, abraça o Martinez ali, faz a falta, ele já tinha amarelo, toma o segundo, tava expulso. Continuou, passou. Aí o Ramon Dias tira o Martinez, coloca o Thales Magno, né? Mais um atacante. Fez a dupla, Thales Magno e Bidu na esquerda, Romero e Mateuzinho na direita. O que a gente criou? Pouco. Quase nada, né? O melhor desses 4 jogadores foi o Thales Magno. Foi quem tentou criar oportunidades. Só que o Thales Magno simplesmente não quer mais finalizar no gol. Ele faz a jogada, na hora dele bater no gol, ele não chuta, né? E por fim, colocamos o Bidon no lugar do Bidu, né? Aí uma mudança já meio que no desespero para tentar abafar o time dos caras. Tivemos ainda uma oportunidade do Yuri na reta final, né? O cruzamento do Romero, o Yuri cabeceou, o goleiro defendeu, foi para escanteio. No escanteio de novo, cruzamento, o Gustavo Henrique cabeceou a bola para a área. O goleiro foi para dividir com o Memphis, nenhum dos dois acertou a bola, sobrou para o Carrilho completar e fazer o 2-0. E foi isso, tá? O Corinthians ainda teve, por exemplo, o chute do Mateuzinho na reta final, tentativas de cruzamentos, né? O Memphis tentando um voleio fantasma, um monte de coisa. Mas assim, pouco, né? Pouco. Para aquilo que a gente precisava, certo? Então o Corinthians vence por 2-0 e não é suficiente porque o jogo da semana passada foi uma grande vergonha. Essa é a verdade, né? O mata-mata foi definido lá em Guayaquil. O time ontem correu, o time se dedicou, o time se entregou, o time errou, né? O time errou. Quando a gente traz a questão da estratégia do Corinthians, roda a bola, ficou impaciente, cruza. O que o time do Barcelona fez? Colocou 3 zagueiros altos, falou, pode cruzar a bola. Pode cruzar a bola à vontade. À vontade. E o Corinthians fez um monte de cruzamento, errou a maioria, né? Porque não tem esse cabeceador dentro da área. O Yuri não é esse cara. O Memphis muito menos. O Romero não é esse cara. E o Corinthians cruzando a bola na área, cruzando a bola na área.
certo? Então, assim, difícil, cara. Difícil porque era um placar para reverter de 3-0, né? O time se entregou, o time se dedicou. O Carrilho ontem o melhor em campo, melhor. Segundo melhor, o Martínez jogou muito também. Só que o ataque 100% apagado. Memphis sumido, né? Muito mal no jogo, muito aéreo no jogo. Romero entrou mal, não conseguiu criar nada do lado direito. O Yuri, as que apareceu, ele bateu no gol, né? Mas só. E o Garro, você vê que ele não tá 100%. Que ele tá com incômodo no joelho, ele joga forçando, né? Dito tudo isso, a responsabilidade do Corinthians de reverter o placar de 3-0, que a gente criou esse placar no jogo de ida, a gente fez o 2-0 aqui e tudo mais, precisamos falar sobre a arbitragem, tá? Para não parecer que o Corinthians foi eliminado por culpa da arbitragem. Não foi. A gente foi eliminado porque a gente tomou um 3-0 fora de casa. Ponto. A gente foi eliminado porque o Corinthians ontem dentro de casa, a estratégia foi cruzar a bola na área e a gente não tinha esse cabeceador. Certo? Fizemos ainda um 2-0, um resultado importante. Ok. O time se entregou, se doou, teve um jogador a mais, tentou. É isso. Agora, a questão da arbitragem é assim, uma vergonha, cara. É uma vergonha. Saiu até um print, né? O pessoal tá divulgando aí do balanço, né, de tempo de jogo. Tivemos aí quase 99 minutos de partida, que são os 90 minutos. Aí ele deu 3 minutos de acréscimo no primeiro tempo e 6 no segundo. Então 99, praticamente 100 minutos. A bola rolou, né? A bola estava em jogo durante 49 minutos. É como se a gente tivesse jogado um tempo com mais 4 de acréscimos. Aí fosse para começar o segundo tempo, ele falou, não tem mais jogo. Basicamente isso, tá? Basicamente isso, para vocês entenderem. O árbitro ontem foi vergonhoso, cara. Vergonhoso. Primeiro em questão de acréscimos e de cera, que ele foi totalmente conivente. Totalmente, tá? E aí, é uma questão até de postura dos jogadores do Corinthians, de cobrança. Falei ontem, o Hugo Souza é o capitão do Corinthians, tá lá dentro do gol. Obviamente, né, o goleiro tem que estar lá. Mas ele não tá perto do juiz para cobrar o cara, para pressionar, para falar. Fica os jogadores de linha que não podem ficar pressionando o árbitro, porque senão tomam amarelo. Só o capitão pode falar. Pô, absurdo, cara. Ontem no primeiro tempo, era para ele ter dado, no mínimo, 6 minutos de acréscimo. No mínimo. O Corinthians fez o gol no final do primeiro tempo. No tiro de meta seguinte, que a gente fez o gol, o goleiro demorou 2 minutos e 40 para bater o tiro de meta. Do momento que a bola saiu até o momento que ele bate na bola. O árbitro deu 3 de acréscimo. Isso que os jogadores caíram. Já no primeiro tempo, toda hora uma cera para bater o tiro de meta, toda hora era enrolação, toda hora era enrolação para bater um lateral. Enrolaram o jogo inteiro. O árbitro me vem dar 3 minutos, cara. É absurdo. É absurdo. É uma conta que não fecha. No primeiro tempo, ele tinha que, para ser justo, numa média ali de 10 minutos de acréscimo. Se a gente fosse falar, não, o cara foi econômico, fez ali uma conta 6 minutos. No primeiro tempo. No segundo, ele poderia dar 10 minutos, que estaria pouco. 10 minutos estaria pouco pro segundo tempo. Ele deu 6. É absurdo, cara. Essa conta aqui de que a bola rolou durante 49 minutos num jogo de quase 100, então metade do tempo a bola ficou parada. Isso só acréscimos. O goleiro tomou um cartão no primeiro tempo. Segundo tempo ele enrolou o jogo inteiro, né? Pra bater tiro de meta, falta o que fosse, e não tomou o segundo amarelo. Aí teve uma hora que o goleiro encaixou a bola, o Gustavo Henrique começou a contar. Por quê? Ele encaixava a bola, o correto são 6 segundos, né? A regra ainda não mudou para 8 segundos, ainda são 6. E mesmo que fosse 8, ele demorou mais de 20. O Gustavo Henrique contou, fechou uma mão, fechou outra, começou a outra, na hora que ele tava na terceira mão, o árbitro veio dar um amarelo pro Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique tá contando o tempo que o goleiro tá com a bola. Em vez dele punir o goleiro, que tá fazendo a cera, ele pune o jogador do Corinthians que tá cobrando. É isso que eu tô falando da questão do capitão.
O Yuri Alberto no primeiro tempo dominou uma bola, o jogador deles veio e atropelou o Yuri. O Yuri caiu, ficou com dor no ombro, ele não deu falta, ele deu lateral pro Barcelona, O Mateuzinho invadiu a área dos caras, veio de lado com o jogador, um bateu no outro assim, ó, de lado, ombro a ombro. O jogador deles caiu. O Mateuzinho ficou com a bola, ia dar o passe pro jogador do Corinthians sozinho dentro da área. Tinham 3 jogadores do Corinthians sozinhos. O árbitro, falta. Não foi nada. A do Yuri foi 1000 vezes mais falta do que a do Mateuzinho. Mas ele apitou a do Mateuzinho e não a do Yuri. O segundo gol do Corinthians, que é o cruzamento, o Gustavo Henrique cabeceia, o Memphis vai na bola com o goleiro, nenhum dos dois encosta na bola, se encosta é o goleiro, o Carrilho vai e completa pro gol. Antes do Bandeirinha levantar a bandeira, o árbitro já tinha apitado. Os caras, o que foi? Não. O que foi? Não, vê ali. O que você marcou? Você deu falta? Você deu impedimento? Você deu o quê? Ele nem sabia o que ele tinha marcado. Ele anulou o gol do Corinthians sem nem argumentar. O que você marcou? Você deu falta? Porque falta não existiu. Você deu impedimento? O Bandeira nem tinha levantado ainda, você já tinha apitado. A vontade dele de anular o lance era absurda. Antes do Bandeira levantar, né? Antes do Bandeira marcar o impedimento, ele já tinha marcado por ele. Ele já tinha anulado o segundo gol do Corinthians. Aí ficou no VAR, ficou. O VAR procurou. Cara, não tem nada, o gol é legítimo. Gustavo Henrique cabeceia, o Memphis passa da bola, o Carrilho tá legal, vem e faz o gol, ponto. Se fosse o Yuri fazendo o gol, estaria legal também. O Yuri estava em condição. Nenhum dos dois estava impedido. Mas ele já tinha até apitado. Tanto que o Carrilho nem comemora. O Carrilho falou, o Memphis não relou na bola, é gol. E o pessoal ficou sem entender. Né? O Carrilho argumenta pro árbitro, cara, é gol legal. O que você tá marcando? O que você tá apitando? Mas ele fez questão. E aí é tudo isso, cara. É tudo isso junto, né? Tudo isso junto. A conivência com a cera, a falta de critério na questão das faltas, né? Questão de marcação, uma dividida para um lado é falta, para o outro não é. A do Mateuzinho, para mim, é a mais absurda, cara. É a vontade de apitar, sabe? É a vontade. Você vê que quando é falta pro Corinthians, pronto, e já volta. No jogo contra a Universidade Central, quando o Corinthians faz o terceiro gol na reta final, que a Universidade Central tava fazendo cera também, Corinthians reclamando. Aí o Corinthians faz o gol, sai um escanteio pro Corinthians depois, o Garro foi caminhando para bater o escanteio. O árbitro foi e empurrou o Garro para bater o escanteio rápido. Ou seja, quando é o Corinthians fazendo a cera, o árbitro acelera o nosso time. Quando é o contrário, bate palma, tá ali, tá tudo tranquilo, né? Então, tem essa questão da arbitragem também que foi, cara, ridícula, tá? Bem ridícula mesmo, bem fraca, conivente com cera, né? O goleiro poderia ter tomado o segundo amarelo, não tomou em momento nenhum. E tem a questão, obviamente, do Corinthians, de Ramon Dias, do confronto de ida, que definiram essa eliminação do Corinthians na Libertadores. E temos um ponto. O Corinthians garante a vaga na Sul-Americana. Tá? Saiu até aí já a publicação e tudo mais. Obviamente não era o que a gente queria, mas é o que teremos. É o que teremos para 2025. Segunda-feira tem o sorteio, né? Temos aqui os potes. Corinthians vai pro pote 4, na vaga ali é 4. Teremos o sorteio dos grupos e o Corinthians vai jogar a Sul-Americana. Ponto, né? Ponto. O que eu queria trazer para vocês de próximos passos e tudo mais. Acabou o jogo ontem, a torcida aplaudiu e demonstrou apoio. Ah, mas por que o jogo da semana passada foi vergonhoso? Concordo. Os caras só correram ontem porque perderam o jogo de ida. Concordo também. Mas e aí? Aí vai fazer o que agora? Acabou a temporada? Não? Fecha o time? Vai... Cara, domingo tem uma final contra o Palmeiras. Contra o nosso maior rival. Fora de casa. A gente precisa do apoio da torcida. A gente precisa desse ambiente de união. Tá? Nesse momento, é um momento chave para que a gente conquiste algo relevante na temporada.
para que a gente volte a conquistar um título. O último título do Corinthians foi em 2019. A gente está agora numa final de Campeonato Paulista contra o nosso maior rival. É domingo já o primeiro jogo. Jogo da volta, quinta-feira, dia 27. Tá? Então é o momento da gente concentrar, virar a chave, fazer um bom jogo, né, de ida contra o Palmeiras. Aí depois a gente pensa, vai ter início, vai ter o jogo da volta, né, obviamente, aí início de Brasileirão, já início de Sul-Americana, a gente já vai saber o grupo. Teremos Copa do Brasil também. Teremos uma temporada pela frente, cara. Teremos uma temporada pela frente, tá? Então é isso, família, sobre a questão da partida de ontem. Obviamente a gente queria a classificação, não deu. O que pode nos ajudar é o aprendizado. O aprendizado. De não entrar de salto alto como foi no jogo contra a Universidade Central. De não entrar dormindo como foi no jogo de ida contra o Barcelona. Tudo isso tem que servir de aprendizado para esse elenco. Para que a gente não repita esses erros durante a temporada, tá? E agora uma pequena polêmica, tá? Pequena polêmica sobre a questão de Ramon Dias à frente do Corinthians, tá? Falamos bastante ontem na live sobre o Ramon, sobre o que ele já fez, sobre a questão dele no mata-mata e tudo mais. Ontem, não acho que houve um grande erro do Ramon. Não acho que houve assim, um erro que definiu a partida ontem, que o Corinthians não fez um gol a mais por conta de algo que o Ramon tenha feito, mas continuo questionando algumas atitudes. O Romero ter preferência na frente do Tales, pra mim não faz sentido, né? E o Ramon pagou pelo que ele fez no jogo de ida também, que ele colocou o Hugo como titular, Alex Santana, o Carrilho foi reserva no jogo de ida. No intervalo ele colocou o André Ramalho. O resultado foi ontem. A gente foi eliminado, certo? Então sim, ele errou no mata-mata e ele tem muita participação nessa eliminação. Ele e os jogadores, certo? E o pessoal perguntou para o presidente, o Augusto Melo, tá? Sobre essa questão, o Ramon Dias fica, não fica, como que tá a situação. Ele falou, ó, não estou pensando no jogo de domingo, né? O pessoal questionou, né, sobre se eles estavam pensando na demissão do Ramon ou não, isso e aquilo. Ele falou que não tá pensando, que eles estão focados no jogo de domingo. Ele falou, acabou o jogo, a gente está focado, conversamos no vestiário, amanhã também iremos sentar e avaliar tudo o que aconteceu e tudo o que vem acontecendo. Estamos mais focados no jogo de domingo, a parte técnica a gente vai avaliar mais pra frente. E aí quando ele coloca que ele vai avaliar a parte técnica mais pra frente, é porque existe uma dúvida no trabalho do Ramon Dias. E quando é esse mais pra frente? Depois da final de domingo, o primeiro jogo da final. Tem o primeiro jogo, entra a data FIFA e o Corinthians faz o jogo da volta na outra quinta-feira. Então, é a janela de tempo que ele teria para uma possível troca de treinador, caso, né, ocorra essa avaliação e a avaliação seja para a demissão do Ramon Dias. Eu particularmente acredito que isso não vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer. Mas eu quero saber a opinião de vocês e o que vocês entendem também, né, dessa fala do Augusto Melo, trazendo que o time está focado, que ele, né, e diretoria estão focados no jogo de domingo e a parte técnica, que aí é a comissão técnica, eles vão avaliar mais pra frente. Quero saber a opinião de vocês sobre a partida de ontem, tudo isso que a gente comentou aqui, qual a expectativa para essa Sul-Americana, né, que agora é a realidade do Corinthians, e vamos pra cima e vai Corinthians. Até mais e um forte abraço.